pessoal, sejam bem-vindos à nossa web de arte. E nada melhor de começar uma web com música, não é, Caio? Com toda certeza, Fernanda. E já que você falou em música, queria perguntar assim, música cai na prova do Enem? Enquanto você responde, vou ali atrás das câmeras, tá bom? Tá bom. Obrigado, Caio. Boa web pra vocês. Obrigado por ter vindo a brilhantar. Tchau, Caio. Né, dar um colorido maior, né, Carol, na nossa web de arte. Eu jogo a pergunta para você, Carol. Música cai no Enem? Cai, Fernanda, não só música. A prova de arte ela é composta por várias linguagens, gente. Ó, atenção, eu quero perguntar isso para vocês. Participem conosco aqui no bate-papo, me dizendo quais são as linguagens de arte que caem no Enem, beleza? Enquanto vocês vão respondendo aqui, a minha Fernanda Souza, né? Tem uma ex-tiquitita, eterna tiquitita Fernanda Souza, mas eu tenho a minha, Fernanda Souza, assessora de arte, que toca flauta, que canta super bem também. Ela vai me acompanhar aqui na web. Vou mandar já um salve para o pessoal. Colégio Nossa Senhora das Neves, Colégio Convívio, Colégio Dinâmico, o Colégio Piraporã Santíssimo Sacramento. Então, pessoal, ó, já estou dando um salve aqui, mas já quero que vocês me respondam, hein? Já joguei uma pergunta para vocês. Quais são as linguagens de arte que caem no Enem? Beleza? O material didático tem bastante disso, hein? Já fica a dica. Então, a pergunta é essa, né? Vamos ver lá na tela. Arte tem no Enem? Cai arte no Enem? Cai, né, Carol? Cai. E cai bem, gente. A gente fez uma estimativa ali de quantas questões caem em arte de 2012 a 2018 e a gente viu que entre 5 a 6 questões diretas nós vamos ter em arte e entre 4 a 5 questões indiretas, né? Olha lá na tela. Se a gente for, né, contabilizar isso, a gente tem aí o quê? 20% da prova de linguagens é arte. Você precisa entender sobre conteúdos específicos da área de arte para ir bem aí nessa prova de linguagens. Então, 5 a 6 questões indiretas e 4 a 5 questões... 4 a 5 questões indiretas significa o quê? Em história, em geografia, em matemática, em literatura, você também precisa saber de arte para estar respondendo a algumas questões. A gente fez também aqui, ó, Carol, uma incidência de conteúdos de arte entre 2009 e 2018. Quais que foram os principais conteúdos, né, que caíram nesses últimos anos aí? A gente vai fazer uma pegada lá no Top 5 para explicar melhor tudo isso e dar umas dicas quentes para vocês. Mas, ó, arte contemporânea, né, cai em peso, vanguardas europeias e arte moderna, arte primitiva, o barroco, o renascimento, ou seja, cai bastante conteúdo e bem diversificado. No final, a gente vai dar umas dicas boas aí para vocês estudarem aí as coisas certas, localizando lá no nosso material também. Beleza? E a enquete aí, Carol? E aí? Ó, o pessoal respondeu aqui cinema, literatura, música. E olha só, um monte de gente pedindo para a gente dar um salve para os professores de arte. São os queridinhos do colégio, salve, hein? Olha lá, Colégio Exato, o professor Rafael, o professor Henrique Pandolfi, do Coopermundi, a professora do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Itabira, a professora Sandra. Todos os alunos mandando um salve aí para a professora Sandra. Todo mundo adora ela, então um boa tarde e um salve para todos os professores de arte. Queridinhos do colégio, sempre, né, Fernanda? Os melhores professores nós somos sempre merecem, os professores mais queridos, né? Os mais queridos, os mais divertidos. Gente, ó, não esqueçam da nossa hashtag Enem Positivo. Eu estou vendo umas fotos aqui no intervalo. Quero mais fotos, hein? Vamos lá. Então, pessoal, acertou aí, artes visuais cai no Enem? Cai. A gente pode dizer que artes visuais é o que mais cai, né? Se a gente vai ter mais 6 questões de arte, no mínimo 4 questões vão ser de artes visuais. E aí vai cair a dança, vai ter teatro, vai ter música, ou uma delas. Então, entre 2 questões aí, a gente vai ficar entre dança, teatro e música. E pensando também que em artes visuais, ela também cai em literatura, cai lá na língua portuguesa, cai cinema. Isso, artes visuais não é só, né, pintura, escultura, mas é cinema, é fotografia, e isso cai bem lá no Enem. Uma outra questão muito importante para a gente fazer uma boa prova é a gente pensar na integração dessas linguagens, né? Então, o Enem tem trazido, né, Carol, não só um decorar pintores e nomes e movimentos artísticos, mas também uma interpretação, né, e um pensamento que integra
todas essas artes, né? Um outro ponto muito importante é que o Enem tem trazido, e lá no material isso está bem marcado, então vocês podem se preparar bem, essa relação entre o passado e o presente, o passado e o contemporâneo. Por exemplo, né, se ele traz lá a pré-história, a pintura das cavernas daquela época, ele vai trazer, junto com essa ideia, uma questão relacionada ao grafite. Então, ele está fazendo sempre essa relação entre o presente e o passado. Né? É uma outra dica bem quente para vocês. Isso aí. Pensando nisso, né, a gente trouxe para vocês uma questão de música que vai exatamente falar dessa integração entre as artes e dessa relação do passado e do contemporâneo. Vamos ver lá. Está tocando aí para vocês, na tela, vocês devem conhecer um grupo chamado Teatro Mágico. Quem é esse grupo Teatro Mágico? Bom, o grupo Teatro Mágico, ele se utiliza de uma estética musical que vai lidar com rock, com pop, com a música folclórica, né? Então, ele se utiliza de diferentes estéticas musicais, mas não apenas de estéticas musicais, né? Como vocês podem ver ali no vídeo, ele se utiliza do teatro, ou seja, de elementos da arte circense, de dança, de balé, né? Os músicos se utilizam de figurinos, de maquiagem. Então, nós tivemos aí uma questão sobre o teatro mágico. Vamos ver como que é essa questão. Será que eles conhecem teatro mágico, Fer? Eles podiam me responder aqui, né? Boa. Pessoal, se vocês conhecem teatro mágico, mandam sim. Quem já Tá? conhece, Eu fiquei quem já foi no show. super feliz que eles caíram no Enem. Carol, Fiquei super fã felizona, do eu sou teatro super fã. mágico. Então, pessoal, manda aí, ó, se vocês já conhecem o teatro mágico. Olha lá como que caiu, né? A questão número 17 do caderno 2 amarelo do ano passado. Primeira coisa que a gente tinha lá já é uma imagem. Fazer a leitura dessa imagem é bem importante. O que a gente tem ali? A gente já tem o músico todo caracterizado ali, alguns elementos que lembram o circo, que já trazem, né, vários elementos para a gente ir para a alternativa correta e acertar essa questão. Qual que é o comando? O grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da... E aí que está o que a gente precisa ter como conhecimento para responder essa questão. Ópera europeia do século XIX. Quais será que são as características? Como que será que se deu? Como que é? Né? Como que foi? Como que surgiu essa ópera europeia do século XIX? Né? Antes da gente falar da ópera europeia do século XIX, estou lançando aí na tela, então, né, Carol, para eles irem pensando aí qual seria, então, essa alternativa correta. Vamos lá. Ópera europeia do século XIX, né? Durante o final ali do século XIX, surgiu, especialmente em Paris, mas também em outros países da Europa, um tipo de ópera chamada Grande Ópera, né? Como vocês podem ver aí na tela. Era uma ópera bem diferente, que vai se utilizar de grandes elencos, né? Ela tem de 4 a 5 atos, grandes orquestras, efeitos especiais, cenários luxuosos. Então, é um tipo de ópera bem diferente do que vinha acontecendo com a ópera clássica até então. Então, isso é um ponto, né, de convergência com o teatro mágico, né? Esses grandes elencos, grandes orquestras. E é aqui que a gente vai encontrar, então, né, a resposta correta para a nossa questão. Vamos lá, então. Vamos começar pela E, Carol. Adoção de um enredo como fio condutor, né? O teatro mágico tem um enredo como a adoção de um enredo como fio condutor. A gente pode até dizer que ele tem entre uma e outra música. A ópera tem, do começo ao fim, ela conta a mesma história, né? Então, como a gente já falou anteriormente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque a gente pode dizer que todas essas alternativas, elas têm um pouquinho de teatro mágico e têm um pouquinho da orquestra do século XIX. Mas a gente precisa focar quais são as características principais, né? O que leva realmente a relação, a principal relação entre o teatro mágico e a ópera europeia. Então, a adoção do enredo
a gente pode tirar, né? A ópera tem com bastante força, mas o teatro mágico ele não faz isso sempre, né? E com tanta força. Vamos para a letra D. Manutenção de um diálogo com o público. A ópera não tem a manutenção de diálogo com o público. Então, essa a gente pode tirar, né? Já de cara, porque a ópera ela tem um espetáculo teatral que acontece ali em cima do palco, junto com a música, mas ela não tem essa relação com o público. O teatro mágico tem, eles fazem interferências com o público, então aqui não é o ponto de convergência que a gente tem. Vamos para C. C, sobreposição entre música e texto literário, né? Aqui a gente pode dizer que até é um distrator, né? Porque o teatro mágico ele tem, em alguns momentos, essa música, no fundo, é a declamação de um texto literário. A ópera também traz isso, mas não com uma característica marcante, né? Podemos tirar essa daqui também. Vamos lá para A. Disposição cênica dos artistas no espaço teatral, né? Isso também é muito simples. Sempre que a gente tem um espetáculo que envolve outras linguagens, né, que envolve os atores, existe uma disposição cênica dos artistas no espaço teatral. É claro que tem. Né? Mas vamos pensar assim, que ela também não é o ponto maior de convergência entre a ópera e o teatro mágico. Né? Tiramos a A, ficamos, né, com o que é mais característico da ópera e do teatro mágico, que é a integração de diferentes linguagens artísticas. Então, a alternativa correta, Carol, letra B. Como Letra foram B. os alunos? Ó, o pessoal, a maioria colocou a letra B, mas também apareceu a letra C e a letra A. E já que a gente está Exato. mandando um salve para os professores, choveu um monte de salve para os professores. Não vou citar todos os colégios para não me alongar, mas professor Mike, professor Dilmar Ribas, professora Nelme, professora Josi, professor Oscar, a professora Tati, o professor Elifas, certo? E, ó, a professora Priscila Diello, que está de aniversário hoje. Uau! Então, a gente tem aí parabéns, professora Priscila. Então, eu falei que os professores de arte são os mais queridinhos. O pessoal aproveitou que a gente falou dos professores e mandaram mais um abraço para um monte de professor. Então, Fernanda, mais apareceu foi a letra B, mas também apareceu aí a letra A ou a letra C, que são distratores, Por né? quê? Exatamente, porque são dois distratores. Então, parece uma questão que é muito simples. A gente pode dizer que nenhuma dessas alternativas são completamente falsas, mas é a letra B que tem um ponto mais forte de convergência, né, entre o teatro mágico e a ópera europeia. Bora lá para a próxima questão? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, conteúdo, né, que a gente trabalhou aqui, ópera europeia do século XIX. Vamos ver lá no nosso livro, né, antes, na verdade, da gente ir para a próxima questão, né, no nosso livro, aonde que isso vai aparecer. Lá na página 24 do volume 6, você pode o quê? Fazer toda uma revisão sobre a ópera, sobre o nascimento da ópera, sobre como, né, ela surgiu, sobre outros tipos de ópera, né, até chegar na grande ópera. Então, faz essa revisão lá. A ópera é um assunto que não é a primeira vez que aparece, já apareceu em outros momentos, e também fazendo essa relação com a contemporaneidade. Certo? Agora sim, vamos lá para a próxima questão. Artes visuais de 2017, né? Questão número 24, caderno 2, amarelo. O que a gente tem lá? O texto 1 é né, é a leitura de uma imagem. Exige a leitura de uma imagem. Então, o que a gente precisa para a gente ler uma imagem? A gente focar, né, o nosso olhar nas cores, nos traços, na maneira como os elementos estão distribuídos nessa imagem. Então, isso é muito importante para a gente ler a imagem. Né? É uma obra, aqui, um desenho do Guild, né? Sem título. Esse sem título já é bem significativo, porque, né, o artista, quando ele já coloca uma obra sem título, não é porque ele não soube colocar um tema para a obra dele. É porque ele quer realmente o quê? Que quem está vendo a obra, né, ele realmente seja levado pela imaginação e pela interpretação, né, para sentir aquilo que ele quer e entender a obra do seu jeito. Carol, como você faria a leitura, então, dessa obra de arte aí? Ela é bico de pena.
Então, é bem importante a gente, na legenda, ver qual é o material que o artista está usando. Vou dizer por quê. O bico de pena é uma possibilidade de fazer desenhos mais rápidos e desenhos com muitas linhas, e que a linha fica bem aparente. Então, olha só, no céu dessa imagem, a gente tem ali uma chaminé, uma fumaça que sai da chaminé, que quase se liga com esse céu que parece monstruoso. E a gente tem caveiras, urubus, né? E essa cidade é uma cidade solitária, é uma cidade com as janelas fechadas, é uma cidade que parece com as janelas meio mal cuidadas, meio abandonadas, dá um pouco essa ideia de abandono ou de solidão. Isso é bem importante para a leitura da imagem. Exato, né? Um ambiente sombrio, mórbido. Isso. Texto 1. Né? O Enem traz o texto 2. Percebam, pessoal, isso também é um formato que o Enem tem trazido. Né? Um texto 1, que é uma imagem, e logo em seguida vem o quê? Vem um excerto de uma revista, né? ou de um livro. Então, é um formato que o Enem tem trazido, e você precisa relacionar esses dois textos. Né? O que a gente tem lá no texto 2? Na sua produção, Guilde buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra. Então, melancolia e paixão. Era um cara realmente de muitos sentimentos, né, Carol? Como Exato. cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Né? Então, essas são as características da obra dele para ele representar as suas paixões. Né? Então, vamos lá para o comando, vamos ver o que ele traz. O gravador Oswald Goeldi recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu do início do século XX. Então, movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de arte de... Vamos ver as alternativas. Né? Letra A, Alfredo Cubin, Sonho e Desarranjo, ele traz. Letra B, Henri Matisse, Bailarina Deitada. Letra C, Diego Rivera, Mineiro. Letra D, Pablo Picasso, né, o retrato ali do músico Igor Stravinsky. E letra E, René Magritte e os Amantes. Além disso tudo aqui que a prova traz, ela traz a que escola, né, a que movimento artístico cada um desses artistas representava. Vamos começar ali pela letra B. O fauvismo, né? Então, Henri Matisse, ele era um representante do fauvismo. O que o fauvismo nos traz? Será que ele vem de encontro com essa melancolia, com esse ambiente só, de medo, mais sórdido, sombrio, que o Guilde nos retrata em suas obras? Não, né, Carol? O fauvismo é algo mais para cima, com cores mais quentes, mais alegres, né? Então, né, os traços são muito diferentes, né? Então, a gente pode dizer que a letra B não cabe aqui. E, correto? Fernanda, só lembrando que a prova de arte, toda a prova do Enem, né, inclusive a prova de arte, ela vem sem cores, vem em preto e branco. Perfeito. Então, aproveitar que essa atividade está falando ali de desenho, então prestar atenção nos traços. É muito comum, se você tiver imagem na prova do Enem desse ano, prestar muita atenção nos traços. A gente consegue eliminar a letra B, porque essa bailarina deitada, ela está uma curva muito suave, e todo o tutu, que é a saia da bailarina, está em frufru. Tutu, frufru, mas é isso mesmo. Ela está toda cheia de rebuscados, cheia de pequenas linhas curvas. Então, ele é muito delicado, muita alegria para ter relação com a obra do Guilde. Perfeito, Carol. Vamos lá para a letra C. Diego Rivera, mineiro, ele vai falar aqui do muralismo. O muralismo, a gente já poderia até descartar, porque ele não foi um movimento que nasceu no século XX na Europa. Não é um movimento europeu. Ele nasceu primeiramente no México, né, onde as pessoas retratavam questões de luta, de lutas políticas, do trabalhador nos muros, e ficou conhecida como muralismo. Mas não é legitimamente europeu. Né? Então, a gente poderia aqui já tirar a letra C. Letra D, Pablo Picasso, né? Ele vai trazer então aqui o cubismo, né? Então ele traz o retrato do Igor Stravinsky, aprendi com a Carol, né? Nossa especialista em artes visuais, que ele fez essa obra de ponta cabeça, porque o cubismo ele traz essa coisa da desconstrução, da fragmentação, né? Então, acho que não tem quase que nada a ver com a obra do Guilde, com aquilo que os textos e a obra nos traz, certo?
Eu acho que o maior distrator que a gente tem dessa questão, vê se você concorda aí comigo, Carol, é o René Magritte, Os Amantes, que vai trazer, então, essa ideia do surrealismo. O surrealismo, ele vai tentar retratar, né, aquilo que a razão não consegue retratar, ou seja, o Salvador Dalí chamava os quadros deles de retratos de sonhos. Aqui a gente poderia pensar que talvez tivesse uma relação com o Goeldi, exatamente porque ele também tem um pouco dessa coisa dos sonhos, um pouco de sua realidade nas suas obras. Se a gente pensar numa caveira, num urubu, naquele espaço ali, ele também é algo bem inusitado, né? Mas era um distrator. Mas não é ainda a resposta, não é a resposta correta. Não, Fernanda, porque o surrealismo ele não trabalha com essa melancolia toda, Exato. todo esse sentimentalismo, né? Exato. Talvez pela relação do sonho com aquilo que não é real, aquilo que é ou surreal ou irreal, a gente poderia fazer uma relação com o surrealismo. Mas o surrealismo não traz esse tipo de melancolia e esse tipo de ardor em suas obras, que no caso do Goeldi tem. Então, sobrou para a gente, né, Carol, o Alfredo Cubin, né? Se a gente já olhar para essa obra ali, a gente já vê, né, bem expressionista, bem tentando, né, mostrar algum sentimento, muito de encontro à obra, então, do Goeldi, que faz parte do expressionismo. Então, a alternativa correta, letra A. O Alfredo Cubin ele faz muito isso, de trazer aquilo que é ou sonho ou pesadelo e é desarranjado, no sentido de que é melancólico, é sentimental, é passional, assim como na obra do Goeldi. Que parece até meio desconstruído, né, Carol, às vezes. E o pessoal, foi como aí, Carol? Olha, colocaram a maioria foi a letra A, mas também a de arte, achei ótimo. Mas também apareceu a letra B, apareceu uma letra C, tá? Então, pessoal, atenção, tá? Atenção aos distratores, certo? É muito cuidado quando tem como alternativa também as imagens, de fazer essa associação dos traços, hein? Exato. Essa é uma questão que, claro, a gente podia ali ler a imagem, tentar identificar realmente quais eram o que mais ligava uma obra na outra, mas é uma obra que eu preciso ir lá no meu livro estudar o quê? Os diferentes ismos, né, vanguardas europeias. Isso. Então, qual que é o conteúdo aqui? Né? Modernismo europeu, expressionismo. Como que aparece isso lá no nosso livro? Vamos dar uma olhadinha lá, Carol? Vamos. Então, expressionismo alemão, lá no volume 10, né, na página 26, né, vai aparecer, vocês podem dar uma revisada lá. Então, o expressionismo é esse movimento que vai lidar com os sentimentos, né, pessoal? E ele não aconteceu apenas nas artes visuais, mas no cinema, na fotografia, né, na dança, na própria música. Então, dá uma olhada lá, que esse é um assunto bem quente lá, né, expressionismo alemão. O surrealismo também vai aparecer, né? Então vai trazer o Magritte, exatamente como caiu na prova, mas a gente tem coisas ali também do Salvador Dalí, né? Que é um ícone, né? desse movimento, né? De fugir da razão, de representar aquilo que a gente não consegue representar através da razão, mas a gente representa de uma outra maneira. Esse momento da psicanálise, de Freud surgindo aqui, vai tudo para a obra aí das obras do surrealismo. Né? O fauvismo, como a gente já falou, que lida com cores mais quentes, mais vivas, né? Mais selvagens, né? Selvagem, fauve vem do francês selvagem. Então, está lá no nosso livro também, na página 7 do volume 10, para vocês revisar. E o cubismo, aqui no nosso livro, gente, muito perfeitamente vem, né, trazendo as duas fases ali do cubismo, e especialmente essa questão que ele tem com a arte africana. As pessoas que fazem a prova de arte no Enem adoram cubismo, gente. Todo ano cai uma questão de cubismo, seja lá na prova de arte, ou lá na de literatura, ou de língua portuguesa. Pega lá o cubismo para vocês. E, por último, o muralismo, que a gente não tem no nosso livro lá de arte, mas veja bem, a gente tem no volume 10 do livro de História. Então, vocês podem ir lá, né, no volume 10 também de História, e revisar aí o que foi esse movimento muralista, bem importante até para vocês fazerem também a prova de História.
Fernanda, o pessoal aqui está mandando um abraço também para a professora de artes Rita Naia, da Escola Agropalma. Então, mandar um salve a todo mundo que eu não citei aqui, tá, pessoal? Um abraço para vocês. Lembrando, hashtag Enem Positivo, e agora nós vamos para o Top 5. Yes! Agora um momento importante, pega lá o lápis, a caneta, bora para o Top 5. Número 5, fotografia. Pessoal, dá uma olhada lá em fotografia. No passado a gente teve uma questão de fotografia, assim, bem polêmica, né, Carol? Foi. Então, dá uma olhada lá no Nascimento da Fotografia, volume 9 do livro de vocês. Vocês vão ter lá todo o surgimento da fotografia, fotografia moderna, fotografia experimental. Vai lá que vocês vão estar bem preparados para fazer as questões, para resolver as questões de fotografia. Volume 9. Número 4, barroco. Barroco é um assunto que o Enem gosta bastante também. Tanto barroco europeu, quanto barroco mineiro. E não só dentro das artes visuais, mas sim na arquitetura, o barroco na música, na escultura, na pintura. Né? Vai lá, revisa o barroco no volume 6. Volume 6 tem tudo para vocês estudar lá sobre o barroco. 3, importantíssimo, a gente vai falar um pouco mais até disso na nossa web de linguagens. Modernismo brasileiro, especialmente a relação do modernismo brasileiro com as vanguardas europeias, ou seja, como as vanguardas europeias que a gente viu hoje, elas influenciaram, né, na arte lá que surgiu no modernismo brasileiro. Volume 11, revisa lá, pessoal. Número 2, vanguardas europeias. O que a gente acabou de fazer aqui com vocês, revisar um pouco todos os ismos, futurismo, cubismo, surrealismo. Isso, né, você precisa saber mesmo para fazer a prova de linguagens como um todo. Revisa lá. E por último, então, arte contemporânea. A arte contemporânea é o quê? Né? Cai em peso. Por quê? Porque é a arte que está acontecendo agora, a arte do nosso tempo. Então, é muito importante você ir lá na internet, verificar o que está acontecendo nesse momento, as exposições, as questões mais polêmicas sobre a arte que estão acontecendo agora, revisar pop art, arte conceitual, performance, instalações, né? Com essas 5 dicas, eu acho, Carol, que nossos alunos vão estar bem preparados aí para o Enem. Só falando, arte contemporânea, volume 12, para vocês revisar lá e estarem preparados. Estamos chegando no fim, né, Carol? Isso aí. Pessoal, uma boa prova para vocês. Não esqueçam, hein? Teoria da resposta ao item. Não vamos errar a questão média ou fácil, tá certo? Muita atenção aí na prova de arte dentro da prova de linguagem. Um abraço a todos e uma boa prova. Abraço, tchau, tchau.